Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais um vídeo e hoje trazendo um tema que é super relevante e que eu tenho recebido muito no consultório, que é o sobrepeso e a obesidade na infância. Bom, se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber mais sobre como tratar, como prosseguir, o que fazer se o seu filho vem ganhando peso de forma rápida e que tem te preocupado, vem entender um pouquinho comigo. Bom, o que é o sobrepeso e a obesidade? Bom, a obesidade e o sobrepeso, a obesidade já é classificado como uma doença crônica, né? É um estado patológico onde o corpo está sobrecarregado com estoques de gordura. O nosso corpo, ele não limita o seu estoque de gordura. Enquanto houver excesso de alimento chegando no meu corpo, eu vou estocar. Então não há uma quantidade limite de estocagem. Enquanto tiver excesso, eu vou estocar essa reserva de energia, esse excesso de alimento que sobrou ali, eu não utilizei, eu vou acumular na forma de gordura. E aí, quando isso se torna desproporcional à minha completude corporal, então quando eu divido essa minha massa corporal pela minha altura, eu tenho uma estimativa de que se isso tá ok, se tá uma quantidade boa de massa corporal para a minha estatura ou se não, ou se isso está acima. E a partir desse dado, a gente tem a classificação dos estados de sobrepeso, obesidade e até mesmo baixo peso. Mas hoje a gente vai falar sobre os excessos. Essa classificação é chamada de IMC. O IMC é o primeiro padrão a ser avaliado com relação a esse excesso de gordura corporal. Então, sempre que um indivíduo chega no meu consultório e eu faço a avaliação física dessa criança, nós fazemos a aferição do peso, da altura e classificamos isso para saber se esse peso está coerente para a altura que esse indivíduo tem, que essa criança tem, ou se não, se esse peso está superior ao que ela deveria ter dentro do que ela tem de estatura. Então é classificado dessa maneira esse estado de sobrepeso e obesidade. E o que difere o sobrepeso de uma obesidade? Justamente essa classificação de IMC. O IMC de sobrepeso é o estágio limite desse excesso de peso corporal. Então a gente tem o estado de eutrofia, ou seja, saudável, o peso está ideal para a estatura dessa criança. Quando isso está um pouquinho acima do ideal, a gente classifica como sobrepeso. Não significa que está um pouquinho acima não é preocupante. É preocupante sim, porque a gente já está ali na zona de perigo para um grau de obesidade. Então, o sobrepeso ele é esse intermédio entre saudável e extremamente excessivo, que é a obesidade. A obesidade, quando esse IMC está superior a 30, a gente não vai entrar no mérito do número, mas o IMC superior a 30, no indivíduo adulto, por exemplo, a gente tem um estado de obesidade. E a obesidade também é classificada em grau 1, 2 e 3. A gente tem níveis de obesidade. Mas a obesidade é uma doença crônica. Ou seja, uma vez instalada, quando não tratada, ela tende a crescer e a causar outros danos no corpo desse indivíduo, no corpo dessa criança. Natália, acontece de crianças terem obesidade? Sim, muito. Como eu iniciei no vídeo, uma das grandes procuras das famílias hoje é em relação ao excesso de peso da criança. E quando eu falo excesso de peso da criança, é ali desde os 3, 5, 7 anos de idade. Eu tenho recebido muitos casos de obesidade na primeira infância, até os 5 aninhos. Então é muito preocupante e por isso que é tão relevante de ser falado. Então já disse aqui para vocês que é uma doença, é um quadro patológico, mesmo que aconteça na infância, mas que precisa ser acompanhado de maneira adequada. Por que de maneira adequada, Natália? Porque no adulto a gente já tem dificuldade. Por quê? Porque as informações muitas vezes são disseminadas de maneira inadequada.
Então, muitos adultos acabam fazendo dietas extremamente restritivas, né? Perdendo ali o poder da alimentação como uma estratégia de diminuir esse peso. Então, acabam fazendo dietas mirabolantes, querendo estratégias muito rápidas, de forma muito fácil, mas gerando muito prejuízo no corpo. E às vezes a gente acaba transmitindo esse radicalismo também para as crianças. E na criança, isso é tratado de uma maneira mais suave, de uma maneira mais adequada para cada uma das faixas etárias e para cada um dos estados de obesidade ou de sobrepeso. Então, por isso que é importante a ajuda de um profissional nutricionista, acompanhamento do pediatra e entender como conduzir esse estado patológico dessa doença que tem acometido tantas crianças. Bom, entendemos o que é, vamos entender o que causa. Então, Natália, como que se pega? O que gera tudo isso? E a obesidade, ela é um acúmulo de gordura, como eu disse, vinda de excessos. Então, a alimentação, ela tem essa capacidade de nutrir, mas ela não tem um limite, não tem ali um tampão, que quando a gente atinge a necessidade, a gente para de absorver. Não, a gente continua absorvendo. Enquanto eu estiver comendo, eu vou estar absorvendo o nutriente. Porque o meu corpo entende assim, bom, não sei quanto tempo a Natália vai ficar sem comer depois dessa refeição. Então, vamos estocar tudo e depois a gente vê o que a gente faz com esse excesso. O nosso corpo é extremamente inteligente. Então, quando antigamente, por exemplo, as pessoas encontravam comida para conseguir comer, então tinha que caçar, tinha que achar a caça para conseguir comer. Então, nem sempre se tinha a mesma quantidade no dia seguinte, então o corpo ele tem essa possibilidade de armazenar a longo prazo. Só que na obesidade isso começa a se tornar extremamente excessivo. Então a gente tem o acúmulo e o acúmulo desses nutrientes. Natália, o que se acumula? É a gordura? Então se a gente come coisas muito gordurosas, alimentos extremamente rico em gordura, é que vai se acumular no meu corpo? Não somente. Qualquer excesso. Então, todos os alimentos, eles têm composições diferentes. Eles têm carboidrato, eles têm proteína e eles têm lipídio. É a composição de um alimento. E esses três elementos, eles são os principais nutrientes fornecedores de energia do meu corpo. Então, os lipídios, por exemplo, estão ali nas comidas ricas em gordura, seja ela de origem animal ou vegetal. As proteínas, principalmente nas fontes de energia, mas para condicionamento muscular, força, como nas carnes, nos ovos, nos laticínios. E os carboidratos estão disseminados em vários alimentos, cereais, raízes e tubérculos, todos os doces, tudo isso tem carboidrato. Todos a gente acumula, sim, e acumula na forma de gordura. Independente da fonte do alimento, a gente vai acumular, a gente vai guardar, a gente vai armazenar na forma de gordura. Como assim, Natália? Eu comi um doce e eu vou armazenar na forma de gordura? Sim, é isso que acontece. O açúcar, quando excessivo, parte dele é utilizado para o funcionamento do corpo e a outra parte a gente não acumula na forma de gordura somente. A gente transforma esse açúcar em gordura e acumula no tecido adiposo. O que é esse tecido adiposo? Essas reservas de gordura que a gente tem de maneira localizada, como por exemplo na região abdominal, região de costa, braços, mas também gordura visceral, que é aquelas gorduras que ficam lá entre os órgãos, principalmente da região abdominal também, mas interna. Então seria essa gordura interna que a gente tem no nosso corpo. Então tudo que for excessivo, nós acumulamos na forma de gordura. E tá aí o grande perigo, porque em uma alimentação desregrada, no sentido de consumo de alimentos muito calóricos, a gente acaba armazenando diariamente muita gordura. E isso a longo prazo vem gerando tantas comorbidades como o sobrepeso e a obesidade. Bom, como é uma doença crônica, ela tem sintomas, mas os sintomas não é de uma doença a nível de um sistema só. Então, se
o estômago tá ficando doente, ele começa a apresentar sinais e sintomas de dor, de queimação, de muito refluxo, enfim, ele começa a dar sinais locais. Como a obesidade ela é uma doença crônica sistêmica, ou seja, eu tenho um depósito de gordura em todas as regiões do meu corpo, os sinais, os sintomas, eles não são locais. Por isso que muita gente não considera as pessoas, né, o senso comum, a população de modo geral, muita gente não considera a obesidade como uma doença, por não apresentar um sinal, um sintoma característico, né, específico. Porque os sinais e sintomas da obesidade são parâmetros de exame físico e também laboratorial. Então, os sintomas, os sinais apresentados na obesidade e sobrepeso é o excesso de peso. Então, a gente faz avaliação física de peso, altura, de dobras cutâneas com o uso do adipômetro para a gente entender o percentual de gordura dessa criança ou adolescente. Então, é muito importante que essa criança passe por uma avaliação nutricional ou médica para que a gente tenha, né, realmente uma avaliação completa desse peso corporal e de um possível sobrepeso ou obesidade. Bom, e quais as consequências geradas por uma doença como essa? No sobrepeso, o próximo passo é a obesidade. Então, o sobrepeso, eu sempre falo que é aquela zona de perigo, sabe? É aquele momento de atenção, é o sinal amarelo, é aquele calma que já tá chegando a hora de que meu corpo vai começar a piorar. Então, o sobrepeso é isso, ele é a zona de perigo, não significa tá tudo bem, mas ainda não é um grau de obesidade. Então, a consequência do sobrepeso é a obesidade. Na obesidade, o que a gente tem de consequência? De novo, tô repetindo várias vezes para que todos possam entender. É um estado de doença, é uma doença crônica, não transmissível, mas é uma doença crônica. E é importante a gente lembrar todos os danos que uma doença pode gerar no meu corpo, né? Muitas vezes os sintomas, sinais, como eu disse, são bem discretos, a gente não vê isso a curto prazo. Mas isso ao longo da vida vai desencadeando vários processos inflamatórios dentro do meu corpo. E uma hora ele vai dar um sinal muito mais agressivo, né? Como consequência da obesidade, nós temos a dificuldade de respirar. Então, é uma criança extremamente ofegante, tem dificuldade de respirar, se cansa muito fácil, já é um dano pulmonar. Então, a gente vê que é uma doença sistêmica atingindo um órgão, né? Um sistema local, que é o sistema respiratório. Então, tem uma fadiga excessiva, uma dificuldade de respirar, fica sempre muito ofegante. Algumas crianças têm dificuldade até para dormir por conta desse cansaço, né, intenso, e aí tem dificuldade para dormir. A gente tem também a dificuldade para correr, para fazer atividade física, por conta desse cansaço excessivo. Que mais de consequência? A gente tem danos gástricos, né? Então, aquele acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, pode, né, ocupar um pouquinho ali da espaço, pode atrapalhar um pouquinho do espaço que era só para o estômago e agora a gente tem uma quantidade de gordura visceral, uma gordura interna excessiva e pode atrapalhar o processo digestivo. Então, é uma criança que sempre está com muita plenitude gástrica, come, se sente cheio, às vezes tem até grau de refluxo por conta dessa sobrecarga nessa mesma região abdominal. E às vezes por conta disso, né, por conta dessa sobrecarga, a gente tem o estômago tendo que funcionar muito rápido e aí uma insuficiência, vamos dizer assim, no processo digestório efetivo. Então a gente tem isso também. E como uma consequência master aí desse quadro de obesidade, são as outras doenças. Então a obesidade desencadeia um processo hipertensivo, então aumento da pressão arterial. Ainda na infância, Natália? Ainda na infância. Dentro desses problemas hipertensivos tem tantos problemas cardiovasculares, né? Então várias doenças do coração. De novo, na infância? Também, ainda na infância.
a gente tem acúmulo e aumento do colesterol no nosso sangue, aumento do açúcar no nosso sangue. E aí esse aumento de colesterol pode gerar acúmulo de colesterol, de gordura dos nossos vasos sanguíneos. O acúmulo de açúcar pode gerar um quadro de diabetes. Tudo isso ainda na infância? Sim. E se não acontecer na infância? Possivelmente na vida adulta. O que mais que isso pode gerar? Bom, por conta do peso, e a gente precisa lembrar que a criança está em constante crescimento, a gente pode gerar danos, lesões musculares e ósseas, né? Então o peso pode atrapalhar ali na articulação do joelho, do calcanhar, por conta desse peso excessivo, principalmente na região superior do corpo. Então é uma criança que pode se queixar de dor nas pernas, cansaço e fadiga na musculatura das pernas por conta desse impacto que esse peso pode gerar nesses membros inferiores. Bom, Natália, como tratar isso? Como tratar da forma certa? Já foi diagnosticado, meu filho está com sobrepeso ou com obesidade, de que forma reverter? A notícia boa é essa, é uma doença reversível. A gente consegue, né, vencer a obesidade. Então, o primeiro ponto, depois do diagnóstico, é entender o que isso já gerou. Então, se a gente já tem um aumento do açúcar no sangue, vamos tratar isso. Se a gente tem um aumento hipertensivo, vamos tratar isso. Mas, de modo geral, a gente trata cuidando da alimentação. Existe tratamento medicamentoso, mas na criança muitas vezes não é recomendado. A gente consegue reverter isso só com a alimentação e romper o sedentarismo, né? Realizar atividade física. Então, passo 1, realizar atividade física. Seja aquilo a criança conseguir. Seja um esporte como natação, corrida, futebol, enfim. Mas seja brincar ali no parquinho, na pracinha, seja andar de bicicleta, né? Só jogar bola dentro de casa mesmo. Fazer uma atividade física, uma atividade que gaste energia. Passo 2, cuidar da alimentação, reeducar a alimentação e sem radicalismo. A gente está pensando em uma criança que tem necessidades de crescimento. Então, concorda comigo, se eu tiro todos os nutrientes da alimentação dessa criança, ela vai ficar desnutrida, mas com excesso de peso. Por que desnutrida? Porque tá faltando nutriente, vitamina, mineral, carboidrato, proteína e lipídio para as funções vitais. Então, por isso que a gente não pode ser radical com criança. Criança não faz dieta, criança reeduca a alimentação, a gente trabalha a reeducação alimentar, a gente trabalha a qualidade da alimentação e depois a quantidade da alimentação. A gente tira o que não é interessante, o que é extremamente calórico, o que não vai dar resultado nesse tratamento, as guloseimas, né, os biscoitos excessivos. A gente tira tudo que é excessivo e troca por alimentos de qualidade, então as frutas, verduras, legumes, comida de verdade. E na proporção adequada para essa criança. Essa criança não tem que passar fome, ela não tem que parar de jantar, ela não tem que deixar de fazer uma refeição. Ela precisa aprender a comer a quantidade certa, na hora certa, no momento certo. Depois de corrigir a alimentação, a gente precisa entender o que desencadeou esse consumo inadequado. É o ambiente familiar que tem uma alimentação inadequada? Então vamos corrigir. Aspectos emocionais que estão ligados a esse consumo exagerado de alimento, temos que corrigir isso. São deficiências hormonais, endócrinas, né? A gente tem a deficiência de algum hormônio, de alguma maneira esse sistema hormonal está deficiente, debilitado, vamos corrigir isso. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, não é só sobre o que é ingerido, mas é o que não é ingerido também, a deficiência de algum hormônio, a falta de uma atividade física. Então, a gente precisa organizar tudo isso para que a gente venha reverter o quadro. Mas a notícia boa é que é reversível. E na criança, por que a gente tem ali um plus? É que a criança ela tem uma taxa de gasto energético bem intensa. Por quê? Porque está construindo osso, está construindo músculo, os órgãos estão se moldando ali de tamanho para o padrão do adulto. Então, como a criança está em constante crescimento, a gente consegue trabalhar esses nutrientes de maneira adequada e reverter o quadro de maneira eficaz. Natália, uma criança obesa que reverteu o quadro tem uma maior taxa de probabilidade de ser um adulto obeso? Infelizmente sim. Por quê? Porque esse acúmulo de gordura é como uma bolsa, uma bolsa grande,
que tem uma grande capacidade e a gente vai colocando coisa dentro, colocando bastante coisa dentro. Uma vez que eu faço atividade física, reeduco a alimentação, trato todos os fatores que estariam gerando esse ganho de peso na criança e faço com que ela venha a perder peso, venha a regularizar o peso, a gente tira, né, a gordura de dentro da bolsa. A gente vai tirando, tirando, tirando. Só que a bolsa, que a gente chama de célula, ela continua tendo uma grande capacidade. Ela não diminui de tamanho, ela só fica vazia. Uma vez que essa célula, que essa bolsinha fica vazia, mas disponível para ser cheia, a gente pode na vida adulta ter uma tendência maior de um indivíduo que foi obeso na infância ser obeso na vida adulta, se isso não foi bem tratado. Por quê? Por conta disso, se a gente tem ali uma célula que uma vez estocou muita gordura, ela só murchou de tamanho, mas ela continua sendo capaz de acumular muita gordura. Então, os excessos da alimentação na vida adulta pode vir a encher de novo esses reservatórios de gordura. E aí, por isso que é importante de ser tratado de maneira efetiva. Dietas radicais, estratégias de jejum, isso não funciona para criança. Criança é tratado de forma diferente, porque a gente precisa fornecer os nutrientes adequados. Lembra, não adianta faltar nutriente, a gente precisa dar os nutrientes de maneira adequada para efetivar uma possível perda de peso e efetivar o crescimento da criança, certo? Então é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa doença que tem acometido tantas crianças. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre isso, quer outras informações a respeito, comenta aqui, fala pra mim o que eu posso te ajudar a respeito desse tema e pode também dar sugestões de outros temas. Foi um prazer falar com vocês e espero ter ajudado de uma maneira bem informativa. Um abraço!